Olá, queridos alunos, que bom que vocês não saíram daí. Vamos então retomar a aula sobre o romantismo e discutir outras produções, tanto literárias quanto artísticas desse período. Vamos lá. O romantismo, ele é marcado pela produção de um gênero literário criado justamente para essa estética, chamado de romance. O romance, enquanto gênero textual da narrativa desenvolvido neste período, ele é composto pelos elementos básicos da narrativa que hoje para a gente são comuns, mas que naquele período surgiram como uma inovação. Nós temos, por exemplo, marca deste gênero o enredo, os personagens, o foco narrativo, que diz respeito ao narrador, aos tipos de narrador, ao tempo, espaço em que a história acontece, entre outras características. Ainda é importante mencionar que o romance também se caracteriza pelo tamanho da sua narrativa, que geralmente é dividida em capítulos, diferenciando dos estilos que existiam ali. E essa característica também inova o tipo de produção literária, porque nós tínhamos até então histórias épicas, que eram narrativas em versos, novelas, que são narrativas bem mais curtas do que o romance, por exemplo. E claro, nós vamos ter outros tipos textuais, no entanto, bem menores do que o romance. E essa publicação periódica em folhetim também possibilitou para que essa narrativa ganhasse mais corpo e pudesse se desenvolver ao longo de vários capítulos, certo? Então, é importante vocês diferenciarem a palavra romance no sentido de gênero literário com a palavra romance no sentido de relacionamento amoroso, certo? Muito bem, o romance aqui que eu estou dizendo, ele é um gênero, certo? Então nós vamos ter um romance indianista, que é uma narrativa maior, dividida em capítulos, que vai abordar sobre a temática indígena. Nós vamos ter também romances históricos, que vão buscar tratar de narrativas sobre a história do Brasil, principalmente daquele período. Nós teremos também romances urbanos, que vão narrar histórias acontecidas no meio social, em meio à urbanidade. Inclusive, teremos os romances de costumes. O que seriam esses romances de costumes? São histórias, como o próprio nome já diz, que vão buscar tratar sobre os costumes do período, seus valores, suas questões éticas, morais, enfim, sobre aquela cultura sócio-histórica do período. Lídia, então eu posso dizer que o romance urbano, ele também é um romance de costumes? Sim, porque na urbanidade do período vão aparecer os valores, os costumes da época. O mesmo em relação aos romances regionalistas. Ali, claro, diferentemente da urbanidade, nós teremos uma narrativa voltada para regiões mais específicas do país, que não necessariamente o Rio de Janeiro, mas nesses romances regionalistas também serão tratados os costumes regionais, característica de cada região do Brasil. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os autores e suas obras que vão contemplar o estilo romance em sua produção. Temos aqui o maior exemplo, que é o José de Alencar. Ele escreve obras indianistas, conforme a gente já mencionou, e ele também vai escrever romances históricos, como As Minas de Prata, romances urbanos como Lucila e Senhora, e também romances regionalistas como O Sertanejo. Os romances históricos, como As Minas da Prata, de José de Alencar, vão tratar de fatos históricos do Brasil do século XVIII. Mas como nós temos um período romântico, essas histórias elas têm um viés de idealização, não necessariamente vão trabalhar a história do lugar, de uma região ou de um período de forma realista, certo? Atrás de um determinado fato tem sempre uma aventura, tem sempre um fato heróico. Bom, no que diz respeito aos romances urbanos, como Lucila e Senhora, o José de Alencar, ele já prenuncia a estética do realismo, porque, de alguma maneira, ele aponta problemas sociais nessas obras. No caso da obra Lucila, nos é apresentada a prostituição como uma marca da sociedade carioca. Nós temos a personagem principal, Lucila, é uma prostituta de luxo, e
que, embora se apaixone pelo seu amado Paulo e tenha o amor retribuído, o relacionamento dos dois não dá certo, não vai para frente. Para se purificar, para pagar, digamos assim, uma dívida moral com a sociedade, ela morre. Como José de Alencar transforma Lucíola numa heroína e ela é prostituta, um romance deste, naquele período, não emplacaria se houvesse um amor entre ela e o Paulo, de maneira que a sociedade é extremamente moralista e não aceita até hoje a prostituição como uma possibilidade. Já no romance Senhora, José de Alencar ele expõe outro problema social, que é o casamento como um mercado matrimonial. Nós temos a figura de Aurélia Camargo, a senhora, e de Fernando Seixas, o seu amado. Como naquele período nós tínhamos os casamentos arranjados e frequentemente a noiva tinha que oferecer um dote ao noivo, Fernando Seixas acaba abandonando Aurélia porque ela vinha de uma família pobre e não tinha um dote. No entanto, a sorte da Aurélia muda porque ela recebe uma herança e então passa a adentrar a sociedade carioca. E com essa fortuna, ela inicia o seu projeto de vingança contra o Fernando Seixas. Ela pede para o seu tutor oferecer um dote 3 vezes maior ao que a outra noiva tinha oferecido e pede ainda para que o tutor não revele quem é essa noiva que está pagando um dote tão alto pelo casamento. E no dia, então, em que vai ser concretizada a cerimônia, Fernando Seixas se depara com Aurélia no altar e fica muito feliz. Afinal de contas, a Aurélia era uma das mulheres mais lindas do Rio de Janeiro e ele tinha uma afeição, um sentimento por ela. Após a cerimônia, já na casa de Aurélia, ela, então, resolve dizer para ele que ele era um marido comprado, que aquele relacionamento não teria frutos, que era um casamento de fachada, enfim. Como nós estamos tratando de um romance romântico, do período do romantismo, a figura do homem que é idealizada precisava se reconstruir moralmente, de maneira que o Fernando jamais poderia ser um herói se ele tivesse a sua moral manchada. Então ele trabalha, ele dá o máximo de si, ele devolve o valor do dote para Aurélia e aí, diante da recuperação moral que ele tem diante dela, ela então o perdoa e os dois finalmente conseguem viver como um casal felizes para sempre, certo? Embora o José de Alencar tenha apontado a hipocrisia social e outros problemas, mas nessas duas obras, elas não deixam de estar inscritas pelo viés do romantismo. Porque na primeira obra citada, Lucíola, a protagonista sofre por ser uma prostituta e por não poder viver um grande amor da melhor maneira possível, porque sabe que a sociedade não irá aceitar aquele seu comportamento, tanto que ela apenas vê na morte uma possibilidade de se purificar, né? Ou seja, há ali pela personagem a tentativa de recuperar a sua moral, enquanto que isso não vai acontecer no realismo. O personagem do realismo, ele não tem moral e ponto, ele não vai ficar lutando para tentar recuperar a sua moral, como também fez o Fernando Seixas na obra Senhora, né? Que também é romântica, em que nós temos um final feliz, em que tudo acaba bem. No que diz respeito ao romance regionalista de José de Alencar, nós podemos citar como exemplo o Sertanejo, que vai tratar sobre o Nordeste brasileiro. Ali o José de Alencar vai apontar as dificuldades das pessoas que vivem no interior, naquela região, e também vai descrever as belezas naturais que ali também podem ser vistas e encontradas. É importante mencionar que as obras regionalistas deste período vão buscar mostrar as peculiaridades de um Brasil fora do cenário urbano. Então nós teremos diversos autores e obras que vão buscar mostrar um cenário rural, campesino, e lá demonstrar a linguagem do caboclo, a linguagem do sujeito vaqueiro, do nordestino, do cangaceiro. Então são características que ali já prenunciam o início de um regionalismo, que será melhor desenvolvido, mas pontualmente trabalhado na segunda geração do modernismo, que nós veremos nas próximas aulas. Citando agora outros autores e outros romances,
trago para vocês o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que é uma obra também deste período, mas que foge completamente às características românticas. O Manuel Antônio de Almeida traz como personagem principal o Leonardinho Pataca, um personagem que ele não é idealizado, ele é moralmente questionável, ele não tem um pingo de juízo, não faz questão nenhuma de ser uma pessoa honesta, honrada, muito pelo contrário. É narrada a história do Leonardinho desde a sua infância até a sua vida adulta. E neste período, né, em que há o crescimento da personagem, nós temos diversos acontecimentos. Antes até dele vir ao mundo, o narrador relata que os pais do Leonardinho Pataca se apaixonaram no navio vindo de Portugal para o Brasil e que o relacionamento dos dois aconteceu entre um beliscão e uma pisadela. E então já não tem idealização nenhuma, não tem cortejo, não tem nada. Vai falar que a mãe do Leonardinho já chegou grávida no Brasil. Então não teve casamento, foi um relacionamento assim muito fora de toda aquela pompa e aquela idealização romântica. Já na infância do Leonardinho, o pai o expulsa de casa, chuta o moleque e ele vai parar do outro lado da rua. O menino é obrigado a ir morar com um padrinho, que é um barbeiro. O padrinho passa a mão na cabeça dele, tudo que ele faz de errado o padrinho protege, tenta dar jeito no menino. É uma obra completamente às avessas ao período. E tanto que durante o momento em que ela foi escrita e publicada em folhetim, ela foi muito criticada e não fez tanto sucesso. Ela vai fazer sucesso depois, em que outros autores, no modernismo e até agora na contemporaneidade, atribuem um valor muito grande à obra do Manuel Antônio de Almeida, porque ele apresenta de fato o perfil do brasileiro daquele período. Comentando um pouco mais sobre os romances de costumes, nós temos também A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Essa história, Moreninha, é aquele relacionamento bem água com açúcar que acontece na ilha de Paquetá, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos estudantes de medicina que vão para a ilha de Paquetá passar suas férias e lá eles se apaixonam pelas moças que ali estão. A protagonista, a personagem Carolina, que é a Moreninha, acaba se apaixonando também e vivendo um grande amor com um dos estudantes de medicina. É uma obra também permeada pelas questões históricas do momento, como, por exemplo, a escravidão. Comentando sobre outras obras regionalistas, nós temos Inocência, de Visconde de Toné, e temos também a Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Na obra Inocência, é possível observar as características do interior. Nós temos as falas regionais das pessoas que vão viver no interior e também as suas características locais. Temos a personagem principal, chamada Inocência. É uma jovem muito bonita, mas com a saúde um tanto quanto debilitada, que acaba se apaixonando pelo seu médico. E é importante fazer um parênteses, porque esse médico, ele ia a cavalo de região em região atendendo seus pacientes. Ele também se apaixona por Inocência e os dois começam a viver um relacionamento. No entanto, a Inocência já tinha sido prometida a um dos vaqueiros daquela região e ele acaba descobrindo o relacionamento entre Inocência e o médico, e é claro que isso não vai acabar bem. Nós temos aí as características locais, a fúria, a raiva, como características dos personagens do interior. É como se eles não conseguissem domar os seus instintos. Isso também vai ser observado na obra Escrava Isaura, do Bernardo de Guimarães. Acredito que a obra Escrava Isaura seja conhecida por todos vocês, né? Conta a história da Isaura, que era uma escrava branca. É importante observar que a escrava, para ser uma protagonista naquele período em que havia escravidão, para que ela fosse a heroína, a mocinha, ela precisava ser branca, uma vez que uma escrava negra não emplacaria, não venderia, não faria sucesso como protagonista de um romance. Outra obra também interessante é O Cabeleira, do Franklin Távora. Essa obra também trata do Nordeste e vai mostrar como funcionava o cangaço. O Cabeleira era um apelido do José Gomes, personagem principal, que era um cangaceiro. Essa obra também demonstra alguns traços das estéticas próximas, como o realismo e o naturalismo. O José Gomes, ele é
um personagem muito violento, sanguinário, que age por instinto, como nós veremos nas obras do naturalismo. No entanto, como ainda é uma obra romântica, ele então consegue resgatar os seus valores morais e consegue então ser uma outra pessoa, embora o final dele também não seja bom, porque ele no final da história é assassinado. Mais uma história em que o personagem precisa resgatar o seu valor, mesmo que este resgate só aconteça com a própria morte, para que ele seja então absolvido socialmente, digamos assim, certo? Dentre essas outras produções do romantismo, em que eu cito os romances para vocês, a gente também não pode deixar de lembrar do teatro. Nós também teremos uma produção teatral que vai buscar falar sobre os costumes do período. E essa produção ela se desenvolve através da temática da comédia de costumes, que é uma sátira social da realidade brasileira. Aqui, como diria Gil Vicente, o pai do teatro português, é rindo que se corrigem os costumes. E o maior representante do teatro romântico é o Martins Pena, que vai produzir obras tomando como base, então, essa sátira social através da comédia dos costumes. Diante disso, ele trabalha com dois vieses. Ele vai abordar a comédia de costumes no cenário urbano e também no cenário rural. Como exemplo, a gente pode citar As Casadas Solteiras, que é uma peça teatral com esse viés satírico, demonstrando os problemas dos relacionamentos, do matrimônio na sociedade do século XIX. Nós temos também o Juiz de Paz na Roça, em que, através de cenas hilárias, vai ser apresentada a corrupção pelo comportamento do juiz de paz, que, por usar da sua autoridade e da sua inteligência, ele acaba se aproveitando da inocência das pessoas da roça, das pessoas que vivem no interior. Certo, pessoal? Então essas são as outras produções do romantismo. É claro que existem outras obras que infelizmente eu não pude contemplar aqui por falta de tempo e espaço, mas pude dizer um pouco sobre cada uma das principais obras deste período, certo? Para que vocês possam perceber como que o Enem cobra essa produção do romance do período romântico em sua prova, eu trago para vocês uma questão de 2009. Nós temos um texto grande chamado O Sertão e o Sertanejo. Como o caderno de linguagem se caracteriza pelo grande volume de textos, eu sugiro que diante de um texto desse, você vá direto para o enunciado, como nós vamos fazer agora. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção de identidade nacional é a possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. C. Construção em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. D. Expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. E E. Valorização da vida urbana e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesa brasileira. Como nós lemos apenas o título do texto e o enunciado já nos traz a informação de que é um texto do período romântico, ainda podemos observar que o autor é o Visconde de Toné e a obra é Inocência, só pode se tratar de uma obra romântica regionalista. E qual era o interesse da obra regionalista? Mostrar as peculiaridades, as características locais, as nuances particulares de cada lugar deste país enorme que precisava se constituir como uma nação independente.
Então a alternativa só pode ser a letra D, expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Então, mesmo sem ler o texto, a gente pode perceber que é uma questão que se trata deste sentimento de nacionalidade. E ao falar da terra, ao tratar do país e de suas especificidades, é claro que estava sendo dado a conhecer como é o Brasil. A letra A vai dizer que o romance romântico contribuiu para a construção da identidade nacional através da possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza local, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Não, a ideia era exaltar o país, mostrar as suas peculiaridades e não dizer que havia apenas pobreza ou falta de perspectiva. Isso não vai contribuir para a exaltação da terra. Lembrando que nós ainda precisávamos, como o próprio enunciado coloca, estabelecer, ampliar o nosso sentimento nacional. Certo? Já a letra B diz o seguinte, que o romance romântico contribuiu, para que houvesse a construção da identidade nacional pela consciência da exploração da terra pelos colonizadores. Não, muito pelo contrário. Nós agora, enquanto república, a última coisa que eles queriam colocar é a nossa situação enquanto colônia, enquanto povo explorado. Então, essa alternativa também não vai contribuir para a nossa identidade nacional. A letra C diz que houve, então, pela literatura romântica do período, uma construção em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação. Não, corta, a gente está falando do romantismo. Vai ter idealização, vai ter fantasia, vai ter exaltação. Então, essa alternativa também não condiz com o período romântico. E a letra E vai dizer que há, então, a valorização da vida urbana, por esse tipo de narrativa romântica, e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesa brasileira. Embora o romantismo valorizasse os romances urbanos, que vão falar da burguesia, afinal de contas, o romantismo é um movimento literário feito pela burguesia para a própria burguesia, ainda assim haverá uma produção, como eu acabo de mostrar para vocês, que vai retratar o interior do país. E esse texto, ele mostra que há sim a valorização do cenário rural, do sertão, como o próprio texto vai mostrar com o seu título, e vai iniciar uma descrição da terra, como se pode observar. Ali começa o sertão chamado Bruto e vai mostrar as peculiaridades do local. Isso significa que o conceito de nação, ele vai além do cenário urbano, certo? Agora nós ficaremos com o cenário artístico, porque é também através da pintura que vai haver essa tentativa de mostrar o Brasil de forma a contribuir com a nossa identidade nacional. Vamos então às características do contexto artístico. É certo que as características do contexto artístico do romantismo vão dialogar com as características já vistas no cenário literário. No entanto, há algumas diferenças, há algumas variações e nós veremos elas agora. Muito bem. O contexto artístico do romantismo, ele vai iniciar por uma oposição ao clássico. Lembra lá no começo da aula que eu falei para vocês que o romantismo valoriza a emoção acima de tudo e que a razão tão exaltada no período neoclássico acabou sendo descartada nessa estética artística? Muito bem, na pintura o mesmo vai acontecer. Na pintura romântica não vai haver a valorização da simetria, não vai haver valorização da linearidade, porque aqui nós teremos uma liberdade formal. O artista, o pintor, ele vai produzir a sua obra a partir das suas emoções, da sua subjetividade, daquilo que ele acha que é o certo. E não vai se preocupar com as academias de belas artes que impõem o padrão greco-romano de belo, racional e perfeito, certo? Dessa forma, nós vamos ter a valorização do estilo individual do artista e não do estilo de uma estética específica. Aqui o artista vai ter liberdade para expor suas próprias impressões, a sua subjetividade,
certo? E é dessa forma que o egocentrismo também vai aparecer, porque se é um período voltado para as impressões íntimas do sujeito, para suas percepções, logo o artista vai ter um estilo individual, cada um vai expressar sua arte a seu modo, certo? Ainda a arte romântica vai valorizar as emoções humanas. Nós veremos ali como, por exemplo, a bravura, o amor, a raiva, a luta. E quando eu digo emoções humanas, eu não estou me referindo apenas às emoções voltadas para o amor, mas também às emoções que dizem respeito aos atos heróicos, à raiva, aos momentos de luta, enfim, as emoções de modo geral. E diante disso, a natureza retratada, ela vai dialogar com essas emoções humanas. Se a natureza é retratada de forma calma, pacífica, nós temos então a demonstração de um sentimento de equilíbrio, de tranquilidade. Mas se a natureza é posta de forma revolta, tempestuosa, isso vai demonstrar que há então uma valorização de uma emoção mais tensa. Nesse sentido, nós vamos ter grande poder imaginativo nas pinturas, o dinamismo e o movimento que já eram parte do barroco, eles vão ser retomados na pintura romântica, assim como os contrastes de claro e escuro, acrescentando também aqui no romantismo o uso de cores variadas. Outro ponto que caracteriza a pintura romântica é o nacionalismo retratado pelos fatos históricos nas telas. E isso é independente de ser no cenário nacional. Na Europa e em outros países, a pintura romântica vai buscar retratar os fatos e feitos heróicos de cada uma de suas nações, certo? Exemplo disso, eu trago A Liberdade Guiando o Povo, que é uma tela que nós já discutimos no período Arcade, que retrata a Revolução Francesa, enaltecendo as conquistas da Revolução Francesa. No Brasil, nós teremos alguns pintores que irão produzir uma obra voltada para o viés nacionalista. Dessa forma, nós veremos as produções de José Maria de Medeiros, Vitor Meirelles, Pedro Américo e Jean-Baptiste Debré. Embora o Debré não seja brasileiro, ele viveu aqui no Brasil por 15 anos, de 1816 a 1831. E durante o tempo em que ele esteve em solo nacional, ele realizou uma obra fantástica sobre a sociedade carioca daquele tempo, do século XIX. Mas antes de adentrarmos ao cenário nacional, nós veremos ainda alguns representantes do estilo romântico na pintura pertencentes ao cenário europeu. Vamos a eles. Trago à tela 3 de maio de 1808 em Madrid, pintado por Goya. Reparem nessa tela o viés nacionalista. Nós temos aqui espanhóis bravos, valentes, diante da investida napoleônica em que ocorreu este fuzilamento. Outra tela que eu gostaria de trazer para vocês, que vai demonstrar características distintas da tela do espanhol Goya, é a tela do pintor inglês William Turner, intitulada Barco a Vapor numa Tempestade de Neve, de 1842. Lembra que eu mencionei que as características da pintura romântica valorizavam o estilo individual do artista, a sua subjetividade? Pois bem, percebam que essa tela, além de valorizar o interior do artista, a sua imaginação sobre determinado tema, ela também demonstra uma oposição à pintura neoclássica. Vocês podem dizer, Lídia, mas eu não entendo nada do que está nessa tela. Para mim parece um borrão, formas um tanto quanto enevoadas. Mas é justamente isso o que a tela sugere, porque imaginem se vocês estiverem de fato num barco a vapor, numa tempestade de neve, provavelmente essa era a visão que vocês teriam do que estaria acontecendo no momento. Então, o interesse do pintor foi trazer um olhar subjetivo sobre um acontecimento, como se de fato nós estivéssemos vivenciando essa tempestade de neve. Trago agora o pintor alemão Caspar David Friedrich e sua pintura O Peregrino sobre o Mar de Névoas, de 1818. Observe as características
do romantismo. Nós temos a valorização subjetiva do eu, em que, através deste homem que se coloca em um dos rochedos mais altos que a paisagem traz, ele se põe numa postura um tanto quanto contemplativa. Observem que a sua posição altiva o coloca inclusive superior às névoas, estando ele acima das nuvens. Vejam essa posição contemplativa, alcançando uma altitude através da escalada desses rochedos, que o coloca numa posição de superioridade, em uma posição acima de elementos naturais como as próprias nuvens que aí estão postas. Então, este quadro demonstra a valorização do eu acima de tudo. Agora sim, veremos os pintores nacionais e vamos iniciar com José Maria de Medeiros, com o quadro Iracema. Percebam como a natureza é retratada de forma exuberante, pacífica, e nós temos também a idealização da figura indígena feminina através da Iracema, que seria uma espécie de ilustração para a obra do José de Alencar. Então, a figura indígena, ela também é uma característica marcante não só da literatura, aparece como símbolo nacional, inclusive da pintura. Outro pintor que eu já mencionei em aulas anteriores é o Victor Meirelles. Estão lembrados da aula sobre o quinhentismo, em que eu trouxe para vocês a primeira missa no Brasil, pintada por ele? Aqui há uma representação idealizada da primeira missa no Brasil, narrada pelo Pero Vaz de Caminha na Carta do Descobrimento. Eu também já trouxe o Victor Meirelles na aula sobre o arcadismo, em que eu contei para vocês sobre o épico, o Caramuru, em que a Moema se afoga ao ir atrás das embarcações onde estavam a sua irmã e o seu amado a caminho de Portugal. Eu retomo ambas as telas para demonstrar para vocês que a pintura do Victor Meirelles é deste período romântico e que a figura indígena também faz parte da sua pintura enquanto símbolo nacional, símbolo de identidade do país. O Victor Meirelles, ele faz outras pinturas também, como essa do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Ele retrata diversas paisagens do cenário carioca daquele período. Mas o Victor Meirelles também é famoso por retratar acontecimentos históricos nacionalistas em suas telas. Temos aqui a Batalha dos Guararapes, de 1879. Deem uma olhada mais pontualmente no cenário da batalha. Essa obra recebeu algumas críticas pelos especialistas do período, que disseram que a cena ali retratada não demonstrava de fato as emoções humanas. Era como se houvesse ali uma espécie de teatralidade. Percebam ao lado direito as pessoas paradas, observando, conversando, e outras cenas que compõem a tela, dando a entender que houve um congelamento durante a batalha para que aquela pintura fosse realizada. Inclusive, o Victor Meirelles disse que não teve a intenção de retratar o lado sangrento da batalha. Agora, trago uma outra obra dele em que as emoções humanas vão transparecer muito mais do que na tela anterior. Vejam agora a tela Combate Naval do Riachuelo, de 1883, em que é possível observar as pessoas expressando de fato aquele sentimento de tristeza diante de uma batalha. Ali nós percebemos afogamento, pessoas correndo, pessoas desmaiadas, e vemos também a expressão no rosto delas de agonia, de tristeza. Outro pintor que retratou acontecimentos e heróis nacionais em suas telas é o Pedro Américo. Como, por exemplo, nós temos A Independência ou Morte, que também é conhecido como O Grito do Ipiranga, em que o Pedro Américo vai retratar de forma heróica e idealizada o momento da proclamação da independência do Brasil. Reparem como as posições são altivas, como que o movimento dos cavalos e todo o contexto em torno contribuem para uma cena heróica, de bravura. Pedro Américo também retrata o Tiradentes, um dos mártires da história brasileira, como nós podemos ver nesta tela, Tiradentes Esquartejado, de 1893.
É interessante também observar essa tela do Pedro Américo de 1889, um ano depois da libertação dos escravos, em que há uma idealização deste momento histórico em que ocorre a libertação dos escravos. Então percebam aí as figuras altivas, né, no trono, provavelmente demonstrando a princesa Isabel. Nós temos o símbolo da liberdade de braços abertos diante deles. E os escravos ainda postos de forma submissa, né, como implorando a liberdade. Vamos ver agora a produção do Jean-Baptiste Debré, do francês que viveu no Brasil em torno de 15 anos e que retratou o cenário carioca. As suas obras, muitas delas feitas em aquarela, em gravura e até mesmo em pintura, prestaram de fato um grande serviço para a sociedade brasileira, porque catalogaram peculiaridades da sociedade carioca. Vejam essa tela, os refrescos no Largo do Paço depois do jantar de 1830. Debré retrata a sociedade carioca do período através dessa tela, e nós podemos perceber que a população branca se senta e é servida pelos escravos, que trazem refrescos para que eles pudessem se refrescar diante do calor carioca. Debré também faz pinturas sobre o sujeito índio e sobre o sujeito mestiço, como nós podemos ver nessa tela Caboclo 1834. Ele também retrata a situação escravagista, tanto vivida pelos negros quanto pelos índios. Nessa tela, família Guarani capturada por caçadores de escravos demonstram os dois vieses, tanto o índio sendo escravizado quanto o sujeito negro, né? Uma vez que quem caçou o sujeito índio aí na tela foi aquele que vai atrás do escravo fujão. Nós temos também uma obra emblemática que demonstra a família brasileira no Rio de Janeiro. Reparem na cena, nós temos sujeitos brancos à mesa, se alimentando, dando restos para as crianças, os escravos atrás, de braços cruzados, demonstrando uma feição de introspecção, de tristeza, e também podemos perceber a indiferença de ambos que estão à mesa. Esta outra tela, intitulada Funcionário a Passeio com Sua Família, também é emblemática sobre a obra do Debré. Nós temos à frente da família o homem. Percebam que esse lugar de liderança ele não é dividido com sua esposa ou demais membros da família. Não, ele se põe à frente e atrás vêm os membros da sua família e atrás dela temos os escravos. Essa tela demonstra o viés ideológico familiar do período, em que o representante, o chefe de família é o homem. E essa cena emblemática, com toda a sua representação social, ela repercute até hoje nos dias atuais. Dando continuidade à obra de Debré no Brasil, nós podemos perceber nessa tela Mercado de Escravos de Valongo, de 1822, uma cena comum da sociedade carioca do período, em que, recém-chegados da África, os negros eram postos em mercados e ali vendidos, comercializados pela sociedade burguesa e nobre do período. Reparem nesta outra tela, Negra Tatuada Vendendo Cajus, de 1827. É interessante abordar que a tristeza posta no olhar do sujeito escravizado daquele período sensibilizou a pintura de Debré, de maneira que ele buscou retratar o banzo, que nada mais é do que a depressão do sujeito africano escravizado. Essa outra tela, Regresso de um Proprietário, também demonstra nuances da sociedade, de maneira que a escravidão ela não acontecia só no cenário urbano, mas também no cenário rural, como é observado nessa tela. E ainda Execução de Punição por Flagelo, em 1830, em que os escravos eram flagelados, punidos em praça pública, na frente de outros escravos e da própria sociedade ali posta, de maneira que aquela punição servisse de exemplo para os demais. Como se não bastasse tamanha tortura e violência, os próprios negros escravos eram obrigados a agredir, a punir os demais negros. Diante das pinturas produzidas em solo nacional, dentro do contexto do romantismo, trago uma questão do Enem de 2008.
Esta questão é sobre a tela Entrudo, do Jean-Baptiste Debré. Vejamos o enunciado. Na obra Entrudo, de Jean-Baptiste Debré, apresentada acima, a. Registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos. B. Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo. C. Identificam-se nas fisionomias sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos. D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. E. Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou fisionomias. E aí, já sabem qual é a resposta? Podemos ir a ela? A resposta é a letra D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Sim, eu sei, esta não é uma boa questão, pelo contrário, é uma questão muito ruim, porque diante de todas as telas do Debré que eu mostrei para vocês, sobre toda a denúncia social que ele faz, do retrato da sociedade carioca da época, ele traz uma pintura que sim, vai retratar uma cena cotidiana dos negros daquele período, como vocês podem ver agora em cores. No entanto, a observação que o enunciado pede em relação à obra, levando em consideração que a alternativa correta é a letra D, é uma observação muito rasa e não privilegia de modo algum a representatividade da obra do Debré no Brasil. Bom, vejamos a letra A. Registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos. Não, essa tela não aborda isso, embora muitas outras abordem. O Debré, como eu mostrei para vocês, tem uma pintura vasta sobre a relação do escravo com o seu senhor. No entanto, essa tela não demonstra isso. B. Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo. Não, absolutamente. O cubismo, ele valoriza formas geométricas. Se as pessoas ali na tela estivessem quadriculadas, retangulares, aí sim nós poderíamos dizer que ao início do cubismo, por exemplo. Porque o cubismo mesmo ele vai acontecer nas vanguardas europeias, no início do próximo século. Na letra C, identificam-se nas fisionomias sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos. Também não, assim como a letra A, essa tela não aborda o sentimento de angústia, o sentimento de tristeza que eu disse para vocês que impressionou Debré quando ele chega ao Brasil e que ele vai buscar retratar o banzo, a depressão do sujeito negro vivido naquele período. A letra E coloca aqui, constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela, com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou fisionomias. Ele usa, sim, pintura óleo sobre tela. No entanto, a maior parte da sua produção é em aquarela, que é outra técnica. Essa questão também não poderia ser correta, porque como o Enem traz as imagens em preto e branco, o Enem não poderia cobrar do vestibulando esse olhar a respeito das pinceladas, se elas são breves, se tem manchas, se há ou não uma forma delineada das fisionomias. Com essa questão do Enem sobre a pintura romântica, eu passo agora para outra manifestação artística do período, com menos relevância no cenário nacional, mas que ainda assim é importante ser levada em conta na aula de hoje. Vejamos agora as características da arquitetura realizada no período romântico. Vamos a elas. Oposição à simetria, harmonia e proporção da arquitetura neoclássica. Claro, assim como na literatura e na pintura, a razão, a proporção e o equilíbrio vão ficar de fora. Retomada ao exagero barroco, e isso também a gente já percebeu quando retoma-se a oposição claro e escuro. O retorno ao medievalismo, porque aqui nós teremos agora uma valorização do gótico, que é uma característica do período medieval. Então, o romantismo resgata as características do gótico e com isso temos então o neogótico. Como exemplo, temos a Catedral da Sé de São Paulo. Trago então para vocês
a Catedral de Chartres, de 1145, período medieval, em Paris, França. Percebam a característica dessa arquitetura. As igrejas trazem suas torres muito pontiagudas, muito altas, de maneira que a soberania religiosa fosse demonstrada aí. E quanto mais alta a torre, mais perto de Deus estava aquela construção religiosa. Outra característica marcante é a rosácea ao centro da igreja, como vocês podem perceber, aquele círculo que em seu interior é composto por pétalas. Temos também formas ogivais acima das portas de entrada. Essa característica vai ficar mais nítida se observarmos a Basílica de Sainte Clotilde, também em Paris, só que agora em 1857, já no final do período romântico na Europa. É importante também dizer que essa característica da arquitetura neogótica, ela é muito mais influente na Europa. No Brasil nós não temos tanta representatividade. No entanto, é importante mencionar a Catedral da Sé, que teve a sua construção iniciada tardiamente, bem depois que a estética romântica já tinha perdido a sua força no Brasil. Ela se inicia então em 1913 e leva mais de 50 anos para ter a sua obra concretizada, por volta de meados de 1960. A Catedral da Sé também apresenta as características do gótico. Como vocês podem observar, temos as torres muito pontudas, longínquas, a rosácea ao centro, os arcos ogivais na entrada e também nas laterais da janela e demais características desta arte que se inicia lá na Idade Média e depois é retomada no romantismo. Muito bem, pessoal! Com a expressão do romantismo na arquitetura, nós encerramos este período histórico, artístico e literário, trabalhado em 2 aulas, tamanha a sua repercussão em solo nacional. Espero que vocês tenham compreendido que o romantismo no Brasil buscou estabelecer uma identidade nacional. E nós vamos falar sobre essa identidade nacional em outros momentos ao longo das nossas aulas. Porque esse sentimento nacionalista, essa necessidade de desenvolver uma identidade nacional está presente em todo o caderno de linguagens do Enem. Justamente porque é pela linguagem e pela língua que nós vamos formar uma identidade nacional, uma identidade pátria brasileira. Aguardo vocês, até a próxima aula!